só para esclarecer rapidinho, pois as pessoas estão falando, tá ficando caro me ouvir, que eu tô cobrando para pregar. Quero mandar aqui os parabéns para uma irmã lá de Angola. Não cobramos para louvar. Pode ser, tu podes cobrar a tua atividade, mas eu não te cobro para mim estar lá. Sério? Pode ser em Angola, pode Mas por quê? Como assim? Não percebi, não. É um princípio do meu ministério que o Senhor me instituiu, que eu deveria fazer as coisas de graça. Eu sou o pastor Elton Bueno e eu estou aqui hoje para te mostrar algumas experiências que homens de Deus tiveram com a Nair Nani. Você ouviu a minha experiência que eu tive com o Senhor e agora eu vou te mostrar o pastor Antônio Júnior contando sobre a experiência que ele teve ao ouvir os louvores da Nair Nani. Depois do pastor Antônio Júnior, eu vou colocar uma fala da Nair Nani falando o porquê que ela não cobra para cantar. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a Nair Nani é praticamente a única cantora famosa que nós conhecemos que não cobra para cantar. E logo depois eu vou colocar uma fala do pastor Cláudio Duarte falando sobre isso. Nós sabemos que pastores como Silas Malafaia e tantos outros pastores e cantores famosos cobram, né, para exercer o seu ministério. Então tem chamado muita atenção no meio cristão a Nair Nani com essa postura. Então vamos ouvir o pastor Antônio Júnior, depois a fala da Nair Nani explicando aí por que ela não cobra para cantar e logo depois o pastor Cláudio Duarte. O que me chamou muita atenção aqui, sabe o que é? O fato de Deus ter pedido para ela não cobrar em eventos. Eu fico imaginando o coração de Deus quando ele vê pessoas cobrando absurdo para cantar, para pregar. Infelizmente tem pessoas que cobram para pregar. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é pecado uma pessoa receber uma oferta e também uma oferta generosa, porque eu sou a favor de abençoar as pessoas, sabe? A gente tem aquela ideia muito errada, que eu acredito que é maligna, aquela ideia de que quanto mais o pregador passar necessidade, quanto mais o pastor passar aperto, andar naquele carrinho velho, não tem dinheiro para pôr gasolina, aí sim ele é um homem de Deus, né? A gente tem essa ideia, a gente tem mania de dizer, né? Olha lá, o pastor não cobra para fazer a obra, mas irmãos, aí ele fica lá passando um aperto, não consegue pagar as contas, ele fica sofrendo com uma coisa que ele não devia sofrer, que é essa área financeira, sendo que ele deveria estar cuidando do rebanho de Jesus, porque as ovelhas não são do pregador, são de Jesus, amém? E aí o que acontece? O pregador, o pastor, muitas vezes passa um aperto lascado e a gente não valoriza. Eu sou a favor de honrar essas pessoas. Olha, quando a pessoa realmente faz a obra, tem que ganhar bem, irmãos, porque ele não tem que preocupar com essa área, entende? Mas eu sou totalmente contra os abusos que têm sido feitos, irmãos, manipulando as ovelhas para doarem mais. Pessoas, né, cobrando cachês altíssimos para cantar, para pregar. Irmãos, eu sou a favor do seguinte, pedir os custos, certo? Você pode, você que é ministro de louvor, você que é um pregador, um pastor, você deve pedir os custos da viagem, da hospedagem, até mesmo para comer alguma coisa, certo? Você não precisa cobrar para pregar, mas também você não tem que pagar para pregar, concorda? Então, esse é dever da igreja que te chama. Então eu sou a favor disso sim, de você pedir o custo, né? Mas em relação a receber uma oferta, a minha opinião, o correto é a pessoa deixar que a outra pessoa decida. Eu posso estar errado, se você tiver uma opinião diferente, por favor comente aqui, mas eu acho que poderia ser voluntário. Olha, o que vocês sentirem no coração, essa oferta, eu vou receber de bom grado, sabe? Porque, irmãos, pensa comigo, tem pessoas que vivem da obra, tem pessoas que viajam o país fazendo a obra. Eu não acho errado elas receberem, mas eu ao mesmo tempo sei que muitas igrejas não valorizam. Eu já fui pregar uma vez, irmãos, numa cidade que eu tive que ficar umas 5, 6 horas na estrada. Eu coloquei a minha família em risco, porque você sabe, o trânsito, a estrada é perigosa. E ao mesmo tempo fui lá, eu preguei, fiquei uns 2 dias pregando, de manhã e à noite. E eu falei o seguinte, olha, o que vocês sentirem no coração, eu agradeço pela oferta, mas eu não cobro para pregar de forma alguma, jamais, porque aquilo que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Então tem o custo da gasolina, tem o custo da hospedagem e tudo mais. Irmãos, resumindo, eu preguei, eu voltei para minha cidade e eles nem tocaram no assunto. Inclusive, não me ajudaram com a gasolina. Talvez eles pensassem, o pastor não está precisando. Irmãos, mas eu pensei, eu não acho justo, entendeu? Porque as pessoas têm que aprender o princípio da honra. Isso aí, quando a gente honra,
A Bíblia diz, o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E Deus mesmo diz na sua palavra, eu honrarei aqueles que me honram. Então quando você oferece, ainda que seja um copo d'água para uma pessoa que está servindo a Deus, Jesus disse, você está servindo a mim. Da mesma forma, quando você faz um pix na conta de alguém para abençoar uma família, uma pessoa que está se dedicando na obra, você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para o próprio Jesus, amém? Então, o que acontece, irmãos? Tem pessoas que não sabem honrar, não sabem valorizar e não sabem a bênção que eles estão deixando de ganhar da parte de Deus, porque o próprio Jesus disse, deem e outros lhe darão, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então Jesus está dizendo um princípio ali, quando você dá para alguém, ainda que aquela pessoa ela não tenha como te retribuir, talvez é uma pessoa muito simples, mas Jesus disse, outros lhe darão, amém? É uma promessa, você vai ser abençoado de uma maneira que você não imagina nem da onde veio. E agora nós vamos ouvir a Nair Nani falando sobre isso em uma entrevista, e a entrevistada fica assim chocada. Preste atenção. Pode ser, tu podes cobrar a tua atividade, mas eu não te cobro para mim estar lá. Como sério? pode ser em Angola, pode Mas por quê? ser Como em assim? Não Luanda. percebi. Não. É um princípio do meu ministério que o Senhor me instituiu, que eu deveria fazer as coisas de graça. E não só o cantar, mas como também as coisas que eu faço. Por exemplo, o nosso concerto no CCB é grátis. Então, quando o Senhor me apresentou essa visão e apareceu uma das financiadoras do concerto, quando ela veio falar comigo, ela disse, olha, o Senhor falou comigo e com meu marido para nós te darmos um concerto, mas nos falou alguma coisa do quarto para palcos. E eu já estava a caminhar com essa palavra. Então eu sabia que a adoração profunda é a minha marca, né? Mas eu sabia que a edição seria do quarto para palcos. E não só isso, mas também uma chamada de atenção para nós de que não adianta ter portas grandes se abrindo se você não estiver preparado para entrar. Claro. Por elas. Creio que acontece com todo mundo, com a Stella que está aqui, com os manos que estão a trabalhar. Para virmos aqui e apresentar o que nós apresentamos, às vezes as pessoas podem não ter ideia do trabalho, da dedicação, tu te preparaste para do esforço. tal. Então, principalmente para as coisas de Deus, vale uma vida de intimidade, vale uma vida do quarto. E aproveito já de dizer para você que louva, para você que prega, pregue, louve, vá a lugares, mas não despreze o quarto. Imagina os convites, já agora, para que tu cantes em atividades. Já que não cobras mesmo, não é só porque não cobras, porque para além de gostarem, vai mais o facto de não cobrares, né, para estarem. Então, são muitos convites. São muitos convites. A gente vai aonde o Senhor nos toca, aonde há disponibilidade. Isso é independentemente do lugar. E nós vamos fazer. Mas mesmo depois convido, se eu te ouvir dizer, Nair, não, tu me tocaste, Nair, eu quero oferecer-te isso. Não, aí recebes de bom grado. Se eu vier aqui, por exemplo, e o programa da Blindada dizer, você veio aqui louvar, nós sentimos algo, queremos te abençoar, é de bom grado. E é assim, podem contactar todas as atividades que já viram a irmã Nair foi. Mas eu não exijo que você faça isso. Para mim isso tem que vir do coração da pessoa. O Senhor nos sustenta e assim, Stella, vou dizer que nós temos testemunhos tão grandes da canção Eu Vou Orar, tão grandes. Imagina. E não teria dinheiro que consegue pagar isso. E eu creio que não sou eu que faço, é Deus. Eu sou apenas um vaso, então seria muito egoísta da minha parte cobrar por algo que também não é meu. E também não sei que valor eu conseguiria estipular para poder, né, vender ou para poder taxar pelo que Deus faz. E tem mais um testemunho meu, porque eu, antes de dormir, quando eu vou para orar, eu oro ouvindo esta música. E a versão é esta mesmo. É esta versão mesmo. Glória a Deus. Louvado então, seja não tem como. O nome do Senhor. É muito difícil. Eu lembro, eu antigamente tinha antigos agentes e eu lembro que um deles eu nunca gostei de cobrar, mas ainda Deus não havia me instituído como me instituiu, mesmo que não quer que eu cobre. Agora nós vamos ouvir o pastor Cláudio Duarte falando sobre essa questão aí de cobrar para pregar. Olá pessoal, estou aqui no automóvel, mas não estou dirigindo. Ok, só para esclarecer rapidinho, pois as pessoas estão falando que está ficando caro me ouvir, que eu estou cobrando para pregar. É só para eu esclarecer isso aqui. Durante esse mês
de agosto, por exemplo, julho, agosto, se você quiser dar uma olhadinha, eu preguei pelo menos aí 20 vezes no mês, de 20 a 22 vezes. Eu queria que você passasse para mim o lugar ou a igreja que cobrou alguma coisa de vocês para entrar, ok? Diferente do stand-up que eu faço ou da palestra, ok? Que provavelmente às vezes acontece duas, não tem nada a ver com culto, tem nada a ver com pregação, ok? É trabalho. Mas eu queria só saber, porque vai ver, as igrejas realmente estão cobrando de vocês e eu não estou tendo ciência disso, viu? Me responda aí para que eu possa localizar os lugares e verificar. A única coisa ruim é que a Nair Nani não cobra para cantar, mas infelizmente quem realiza os eventos cobra, né? Ela vai estar aqui no Brasil agora em setembro e tem que pagar para assistir.